Olá de novo. Olha eu aqui outra vez. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Não sei que horário que você vai estar vendo isso aí. Mas eu sempre faço vídeos sobre a minha história. E hoje vou fazer um também falando da minha história. Na verdade, eu vou falar um pouquinho da minha história política. Também tive isso. Eu era criança e eu andava nas ruas do bairro com a bandeira do Brasil e de São Paulo no guidão da moto. Eu andava com duas bandeirinhas, Brasil e São Paulo, né? Primeiro porque era uma coisa que eu gostava. Política sempre foi uma coisa que desde criança eu gostei. E veja, então eu queria, era um sonho de criança participar disso. E eu fiz. Quando eu cheguei na política, eu achava que eu sabia muito, porque eu estudei muito, eu lia, eu acompanhava rádio, jornal e tal. E cara, eu descobri que eu não conhecia nada. Política, por mais que eu lesse, por mais que eu tivesse o conhecimento do homem médio, eu descobri que o que eu sabia de política era isso aqui, cara. Era uma coisa muito pequena. Então o que aconteceu? Veja, antes de ser político, político, eu não fui. Político para mim é quem cumpre mandato. Eu não cumpri mandato. Antes de falar em política, eu com 20 e poucos anos, fui convocado para trabalhar como mesário. E sinceramente eu gostei. Olha, gostei muito. E eu fui convidado para ser presidente de mesa. E aconteceram muitas coisas bacanas nesse tempo, nessas eleições que eu participei. E pura e simplesmente, uma delas que eu quero contar para você, que aí tem a ver com a política. Eu estava na minha sessão, e aí chegou uma moça, falou, olha, sou fiscal eleitoral. Vou falar qual foi a eleição. Maluf versus Fleury para governador do estado. Era segundo turno. Ela veio, se apresentou, normal. Sou fiscal e eu queria ter uma palavrinha com vocês. Por favor. Eu sempre estou disposto a ouvir qualquer groselha. Até porque é ouvindo que a gente aprende. Ela veio, se apresentou, falou que era do partido do Maluf. Aí tá bom. Perguntou se a eleição estava tudo certinho, olhou a urna, normal. A urna ainda era de pano, de lona, urna de lona. Aí fechou a porta e falou, eu quero ter uma palavrinha. Não tinha ninguém na fila. Ele fala, eu quero fazer uma proposta para vocês. Eu sou da equipe do Maluf e nós queremos emprenhar sua urna. O que significa emprenhar? Emprenhar é você colocar mais votos do que tem na urna. Tá? Você vai pegar outros votos e vai colocar lá na urna. Tá? Isso se faz até na urna eletrônica, pelo amor de Deus. Tá? Emprenhar a urna é uma coisa que ainda se faz, infelizmente. Eu falei, mas emprenhar a urna, como é que funciona? Eu quero saber, eu sou curioso. Ela falou, não, é o seguinte, vocês vão pegar as pessoas que não votaram, vão fazer um rabisco lá, como se ela tivesse votado, e vai colocar aquele número de votos que vocês destacaram na urna como votos pro Maluf. Tá bom. E aí? Ó, nós pagamos R$100. Peraí. Explica. R$100. 100 cruzeiro, né, na época, hoje é reais. Eu falei, R$100. R$100 dividido por 6, porque era eu, todos os mesários, inclusive o meu suplente. Eu segurava o suplente até o final. Eu nunca liberei suplente no início. Até porque as pessoas iam almoçar, o suplente ficava no lugar dele, então a minha sessão transcorria bacana. Eu falei, olha, isso dividido por nós aqui, não dá nem o valor do Marmitex. Eu não vou trair o meu país, eu não vou causar uma fraude por um Marmitex. E aí todos os mesários que estavam comigo concordaram em gênero e grau.
Não, e tal. A moça ficou branca. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, você veio, fez sua proposta, respeito, para fora, e não vou te denunciar. Você só vai embora. Tá bom. E transcorreu o dia. Quando chegou no final do período, eu lacrei a urna, tudo certinho, tudo transcorreu direitinho. Minha urna jamais foi impugnada, tá? No pior dos momentos, teve um momento grave lá que eu não deixei minha urna ser cancelada, jamais. E, pura e simplesmente, o que aconteceu? Eu fui entregar no escritório, fica dentro do colégio, tem um escritório onde você entrega a urna pro fiscal do TSE. Cheguei lá, aquela mesma moça que estava lá falando que era do Maluf, ela estava como fiscal, com uma peruca, com óculos, um óculos escuro, para se disfarçar. Ela era realmente fiscal, só que era do partido do Fleury. Por que ela fez isso? Porque se eu falo que vou denunciar, ela saía correndo do colégio, e aí eu ia denunciar o Maluf. Foi o que ela se apresentou. Só que, na verdade, ela era do Fleury. Então perceba a sutileza política do negócio. Eles causam mal de qualquer jeito. Ela vai lá para causar o mal. Ela foi lá disfarçada como da turma do Maluf. Se porventura eu aceito, aí ela se apresenta. Isso aconteceu com o Barão de Mauá, cara. Leia a história, assista o filme da vida do Barão de Mauá, você vai ver que aconteceu isso. Os ingleses fizeram isso. Então, se você denuncia, ela sai correndo, você não vai ter provas, aí você denuncia, olha, e aí se aparecer em público, foi a equipe do Maluf, e o Maluf não tinha nada a ver com isso. Eu tenho minhas desavenças, eu tenho o que eu acho do Maluf, eu já cruzei com ele em outras vezes, opinião do Maluf é uma opinião minha, mas nessa ele estava totalmente inocente, entendeu? Então veja, é perigoso isso. E é o que acontece hoje, essa retórica de a fraude na urna eletrônica. Beleza. Eu estava numa reunião de partido que se tratou de fraude, tá? Não é bem essa história que estão falando aí, não, tá? Essa história que eu falo é história de candidato de merda falando porcaria. É história de WhatsApp falando porcaria. Não venha falar pra mim aquilo que eu conheço. Cara, eu fui candidato. Aqui, ó, eu aqui. Aí, vou até apagar o número pra ninguém achar que vai votar nesse número. Aí eu aqui, ó. Olha, era candidato, cara. Eu fui candidato. Participei de muita coisa. A urna, ela é segura, totalmente segura. Até porque, vai lá na escola, você vai ver que no final da votação tem uma coisa que é a listagem. Aqui, ó, a listagem da urna, ó, do TSE, eu tenho, ó, com todos os votos. Lógico, o voto é sigiloso, então não está escrito aqui quem votou em quem. Mas está aqui a relação de votos. Toda urna imprime um. Não tem segredo, cara. Não tem como você falar assim, a fraude. Aliás, eu digo para você que a urna eletrônica, o próximo passo da urna eletrônica é a votação pela internet. Eu acho que o aprimoramento da urna eletrônica vai ser o voto pela internet, tá? Aliás, se não me falha a memória, o ministro Barroso do STF, já vinha falando isso. Você vai poder votar do seu celular, não vai precisar mais de ir para a escola. Você vai lá, põe o seu número do seu título, seção, zona e vota. Simples assim, como nós fazemos com os e-mails. Isso eu acho que vai ser o próximo passo, além da urna eletrônica. Tá? A urna eletrônica é bacana? É joia? Emprenhar a urna é uma situação delicada que infelizmente ainda existe, tá? Mas não é como esse candidatozinho imbrochável tá falando. Aliás, a minha questão, e eu tô fazendo esse vídeo porque eu tô muito ofendido hoje. Hoje eu fui extremamente ofendido por um líder religioso que eu tinha na minha estima. Era da minha lista de amigos.
Eu seguia a igreja dele. Bloqueei, cancelei, bloqueei no WhatsApp. Por quê? Porque ele ofendeu a minha inteligência. Tá? Ele simplesmente veio falar para votar vamos falar, vai, para votar no Bolsonaro, nos candidatos dele e, cara, isso é uso indevido da igreja. Nós estamos num estado laico. Igreja e política não devem se misturar. Aliás, Deus deu livre-arbítrio para cada um usar. Cada um faz aquilo que quer. E eu garanto que cada um vota naquele que acha que é melhor para o país. Eu não estou aqui para discutir, para brigar. Ou você vai votar no fulano, votar no ciclano. Eu, particularmente, voto para tirar esse presidente de lá. Por quê? Por questões que eu vi, eu acompanhei. Eu não fico lendo Twitter de meia dúzia sabe, de pessoas que ficam postando porcaria no Twitter. Eu não fico lendo, eu acompanho notícias, noticiários. Eu acompanho, eu tenho bagagem para saber identificar. Uma coisa que eu aprendi no direito é que, uma das primeiras aulas do direito, o professor falou assim, a partir de hoje, vocês não vão ver mais noticiário como vocês viam antigamente. Você vai ter outra forma de interpretar o noticiário. E isso aconteceu, é uma realidade. Hoje eu vejo o noticiário de outras formas, porque eu estou embasado. Você quer falar de política para mim? Vai lá. Cara, eu que não sou vereador de São Paulo, eu tenho curso de gestão e orçamento participativo. Fala um vereador que tenha isso aí para mim. Deveria ser obrigatório o vereador ter isso, mas a lei eleitoral diz que basta saber escrever. Basta ser alfabetizado. O cara escreveu o nome e acabou. Isso é um erro. Ah, tem uma idade mínima, sabe ler e escrever, pode ser candidato a presidente da República. Isso é um erro, cara. E nós estamos pagando por esse erro hoje, nesse governo Bolsonaro. Ah, votei nele? Votei. Eu votei e me arrependi. Eu sou um voto arrependido. Quero tirar ele de lá. Eu voto em qualquer um que seja para tirar ele de lá. Mas respeito você que vota. Agora, você não me respeitar, ficar me mandando mensagem no WhatsApp que eu devo votar no seu candidato, você está me ofendendo, está me desrespeitando e me ofendendo. Entendeu? Então eu participei de muita coisa, eu fui do PL. Quando o Bolsonaro entrou no PL, eu pedi minha desfiliação por esse motivo, porque ele entrou e eu saí. Tá? E não voto em nenhum candidato do PL. Acabou. Desculpa. Ah, você é meu amigo, é candidato do PL? Não escolheu bem o partido. Eu não voto nesse partido. Então, às vezes, eu até gosto da pessoa, mas não vou prestigiar a pessoa porque ela está num partido que eu não considero. Por quê? Porque eu já tentei ser candidato lá de novo e me barraram. Barraram por quê? Porque, é outra palhaçada que eu fui obrigado a ouvir por causa dessa polarização política que está havendo. É o seguinte, o cara entrou na política, ele vai se corromper. É mentira! É a estupidez brasileira em peso falando isso. Mentira! O cara que é corrupto, ele é corrupto. O governo brasileiro, ele é corrupto desde o varredor de rua até o presidente da República. Todo mundo leva vantagem. Ah, mas o presidente, no caso esse aqui, se o presidente não fizesse nada errado, ele não punha sigilo de 100 anos. Eu não faço nada errado, você pode olhar minha vida à vontade. Eu justifico tudo o que eu fiz. Faço coisas erradas? Faço. Mas naquele momento eu achei que era certo. Agora, sigilo é a mesma coisa da polícia. O cara não vai prestar depoimento. Opa! Se não deve nada, por que não vai prestar depoimento? Entendeu? Então tem tudo isso errado. Pura e simplesmente, o cara que não é corrupto, ele não entra na política. Por quê? Porque os partidos têm uma escolha, eles escolhem as pessoas. E se você não está afinado com o partido, não conversa, se eles veem que você vai criar algum problema, eles te cortam, cara. Então, não é que você entrou lá, você vai ser corrupto. Eles te selecionam. Tanto que não me deixaram sair candidato de novo. E não vão me deixar. Por quê? Eu não me enquadro na turminha, eu não fico na panelinha. Ah, então esse aí não serve. Não, esse aí vai criar problema. Então a panelinha me exclui.
tá? Então, o que acontece? Pura e simplesmente, cara, parem com essa conversa fiada de quem entra lá vira corrupto. Não. Eles escolhem. E é de preferência aquele que é corrupto que vai entrar. Caso, tem partidos, eu não vou citar nomes aqui, tá? Mas tem partidos que você é obrigado a ficar 10 anos trabalhando para outros candidatos para eles averiguarem, isso é um partido grande, hein? Para averiguarem se você faz parte da turminha. A maioria dos partidos, tá? Não vem de usar Enéas, porque Enéas eu conheci, cara. Eu conheci e eu combati Enéas. O Enéas pedia dinheiro para você ser candidato. Oh, pediu pra mim. Então, eu não endeuso o Enéas. Eu não endeuso ninguém que tá lá, cara. Pelo amor de Deus. Tá? Tinha. Pô, isso aí foi publicado. Isso aí foi visto. Aliás, falaram isso. Todo mundo cobrava. Vem um carnezinho pra você. Você quer ser candidato? Beleza. Eu tive um outro partido que eu fui filiado. Não, aqui nós não cobramos. Pô, beleza, obrigado. Quando eu fui candidato, recebi um carnê. Ou você paga ou você não sai candidato. Sabe o que o gerente do partido me disse? Dinheiro não tem nome, aqui é de quem pega. Então, cara, você quer falar de política comigo? Beleza. Você quer discutir de política comigo? Beleza. Como eu já falei para outras pessoas, tá? Doentes, polarizados do Twitter. Amigo, entra lá primeiro e depois você vem discutir comigo. Faz alguma coisa e depois você vem discutir comigo. Entendeu? Eu fiz uma campanha bem-humorada, eu colocava atrás de cada santinho meu, eu colocava uma anedota. Então, na minha campanha, as pessoas guardavam meu santinho para trocar, para juntar, porque cada um tinha uma anedota. Eu vou juntar lá, ai, foi isso, cursou aquilo. As pessoas querem saber da comida na mesa, salário na conta. As pessoas não querem saber de outra coisa. As pessoas que votam querem uma qualidade de vida. Infelizmente, o que eu falo, o que eu venho falando há muito tempo, e estou fazendo esse vídeo por isso, tá? Algumas pessoas vão dizer que eu até extrapolei o que eu devia dizer. Não, eu devia ser mais neutro. Não, desculpa. Esse eu não fiz para ser neutro. Porque eu fiquei realmente com raiva hoje. Sabe? Aquele padre vir e eu quero que vote. Eu não voto. Meu, quem é você para falar para mim a quem eu devo votar? Jesus já dizia, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Igreja foi feita para cuidar da palavra de Deus, para cuidar dos seus rebanhos, não para fazer política. Igreja que faz política não presta. É só você ler a Bíblia, tá? Novo Testamento. Depois você fala comigo. Por quê? Cara, não sou eu que vou escolher. Eu vou escolher o meu candidato. Mas é o conjunto que vai escolher o novo presidente, os novos deputados. É isso, não sou eu. Eu respeito você que está assistindo esse vídeo, eu respeito os meus amigos. Aqueles que são loucos, eu vou tirando. Os extremistas, seja de direita, seja de esquerda, eu vou tirando tudo. Não fazem parte dos meus amigos. Como esse padre não faz mais. Entendeu? Então, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar, olha, eu tive toda uma história, gostaria que fosse maior, mas infelizmente não é. Hoje, eu, que nunca fui nada, tá? Eu só fui candidato, sou ficha suja. Os partidos me têm como ficha suja e não permitem, por esse motivo, entre aspas, esse motivo, que eu ingresse. Por quê? Porque, afinal de contas, eu sou aquele cara que vai criar problema. Eu sou aquele cara que vai combater o sistema. E hoje nós precisamos de uma reforma política de base. Acabar com essa história de, sabe ler e escrever. Não! O cara, para ser candidato a vereador, tem que ter um currículo mínimo. Conhecer a sua cidade. Ele tem que comprovar anos de vida naquela cidade para conhecer a comunidade. Nós temos um candidato a governador que não é de São Paulo. Como tem candidatos a governador de outros estados que não são daqueles estados. Vai lá, opa, esse é meu domicílio. Tem vereador de São Paulo que não é de São Paulo. Hoje, estou falando disso hoje. E já aconteceu, tem deputado que não é de São Paulo. E aí? Até quando? Então precisa de uma reforma política de base. Eu defendo uma reforma política. Mas, é claro, nenhum político
vai fazer uma reforma contra ele, contra os próprios partidos. Então, eu sou mal visto. Por quê? Porque eu atuo contra, eu atuo para o bem comum, para o bem coletivo. Então, o que eu posso fazer? Dentro da minha pequenez, dentro da minha limitação, o que eu posso fazer é um vídeo desse. Quanto aos crimes que eu aqui já falei, os crimes eleitorais, eles já estão prescritos. Do Maluf aconteceu há mais de 20 anos, né, que ele foi candidato. Infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade. Tá? Não que o Fleury teve nada a ver com isso, mas os partidários tiveram. Então veja, cara, você quer votar? Vota. Mas não sai falando para ninguém, não sai tentando induzir a outra pessoa a votar. Olha, eu voto nessa pessoa, vou votar nessa pessoa, por isso, numa conversa política. Conversa. Ah, eu vou votar naquele por isso. E acabou. Agora, tentar induzir o voto, aí sim eu acho um crime. Muito obrigado. Desculpa se eu expandi, se eu passei dos limites, mas eu acho que precisava, quem me segue na minha página, precisava ouvir isso. Tá bom? Grande abraço.